Vamos agora para a parte 4 da nossa aula de aleitamento materno, a derradeira, quando a gente fala não disso aqui tão bonito, mas de quando a gente não pode promover o aleitamento materno. Na verdade, a gente fala a beça sobre os benefícios do aleitamento e muitas vezes o cara quer se pegar no detalhe, ele não se conforma de que o aleitamento materno é a melhor prática que poderia, no futuro, evitar infecções, diminuir custos. Ele vai perguntar sobre as contraindicações. Em que situações que a gente tem contraindicações ao aleitamento materno? A gente divide, grosseiramente ou basicamente, em 3 grandes grupos de contraindicações. Quando a mãe tem alguma doença que impeça a amamentação, quando a criança tem alguma doença que impeça a amamentação, ou quando a mãe está fazendo uso de algum medicamento que contraindique a amamentação. Então vamos destrinchar isso melhor? Vamos falar agora das doenças da mãe. Na verdade, existem várias doenças que a mãe pode ter durante a gravidez, durante o puerpério. Agora, o que de fato vai contraindicar o aleitamento materno? Na verdade, pessoal, quando a gente fala de contraindicação ao aleitamento materno, a gente está falando de um grupo muito restrito de doenças. E, na verdade, para a gente estudar isso melhor, a gente precisa dividir as doenças da mãe em mais 3 grupos. O grupo das contraindicações absolutas, o grupo das contraindicações relativas e o maior de todos, as falsas contraindicações. Na verdade, a gente nem vai ter como elencar tudo aqui. Então, a gente vai por exclusão. Quais seriam as contraindicações absolutas ao aleitamento materno? A rigor, a gente tem 3 contraindicações absolutas. A primeira delas é a psicose puerperal. É uma coisa até meio óbvia. A mãe está pensando em se matar, está pensando em se jogar da janela. Ela vai pensar em jogar o bebê da janela junto. Ah, não, vamos voar, bebê. Ela está pensando em se matar, gente. É psicose puerperal. Foi definida por um psiquiatra. Cuidado com isso, tá? Que muitas vezes isso não é definido por um psiquiatra. Ah, eu acho que aquela mãe é meio maluca. Peraí. É psicose puerperal? Tem esse diagnóstico definido por um psiquiatra? Aí a contraindicação à amamentação é perfeita. É absoluta. Não vai poder amamentar. Na verdade, ela nem vai poder ficar junto com essa criança. Contraindicação precisa mesmo a amamentação, que normalmente é o que cai em prova, que essa criança não pode tomar o leite daquela mãe. Esse é que é o problema. Na verdade, é quando a mãe está infectada por algum desses 2 retrovírus aqui. O HTLV 1 e 2 e o HIV mais classicamente. Por quê? Principalmente o HTLV, tá, pessoal? O HTLV é, dentre os vírus, o que é mais eliminado no leite. O que tem maior risco de transmissão materno-fetal através do aleitamento materno. Você aumenta o risco em mais de 30%, bem mais, em relação ao que a gente tem durante o período gestacional. Na verdade, a maior parte da transmissão materno-fetal do HTLV se dá durante a lactação. E, infelizmente, o HTLV não é colhido de rotina no pré-natal. Se você está começando agora a sua carreira, tenta pedir esse exame aqui. Você que trabalha aí na sua unidade básica de saúde, vê se você consegue, quem sabe no futuro próximo, a gente consiga colher o HTLV de todo mundo, HTLV que dá múltiplas manifestações, mesmo em crianças. E a manifestação mais comum do HTLV em crianças qual é? A dermatite infectiva. Pensou que eu ia falar linfoma, né? Óbvio que a gente tem associação do HTLV com paraparesia espástica, a gente tem a associação do HTLV com neoplasia hematológica, mas a principal manifestação em crianças é uma dermatite infectiva ou dermatite infecciosa. Terrível. Tá? Parece uma seborreia ou uma seboatopia muito intensa. Tá? Principalmente na cabeça, no couro cabeludo, que descama muito e predispõe a infecções secundárias bacterianas graves, gravíssimas. É terrível. A dermatite infectiva é terrível. Tá? Difícil de tratar e a gente consegue eliminar através da extinção, da suspensão do aleitamento materno. E o HIV, na verdade, é mais comum. É muito mais comum a gente ter o HIV, até porque a gente faz mais o diagnóstico. Não é isso? A gente faz muito mais o diagnóstico de HIV porque ele faz parte do pré-natal. Né? Do pré-natal básico aqui, como a gente tem no Brasil. A gente sabe que o HIV, o vírus, é eliminado no leite humano, é eliminado a ponto de poder causar doença no bebê. Tá? Aumenta-se um pouco o risco de transmissão materno-fetal do HIV quando a criança é amamentada ao seio. Não tanto, repito, como no HTLV. HTLV, sim, é excretado muito no leite humano e a transmissão é altíssima. HIV nem tanto. Óbvio que a gente vai contraindicar, porque a gente sabe tudo que o HIV pode causar.
E ele, de fato, pode gerar doença no bebê, mas não de maneira tão significativa, tão frequente quanto no HTLV. Tá certo? E essas crianças aqui, idealmente, vão ter direito a receber a fórmula láctea, que apesar de muito distante, é o que mais se aproxima do leite humano. Tá certo? Essas são as únicas contraindicações absolutas. Existem contraindicações relativas, que normalmente são temporárias. Na verdade, quais seriam as mais importantes dessas? As que caem em prova de residência e que a gente precisa saber porque são doenças mais frequentes. São basicamente essas 4 aqui, com um detalhe. A primeira delas é a citomegalia. Como é que funciona a citomegalia em relação à contraindicação à amamentação? Mãe que tem infecção pelo citomegalovírus pode amamentar? Pode. Ah, mas é doença aguda. Não tem problema, a não ser que, se e somente se, o bebezinho, filho dela, vem ao mundo com menos de 32 semanas de idade gestacional. Se é um prematuro menor do que 32 semanas de idade gestacional, ele pode tomar o leite dessa mãe ainda assim, mas o leite tem que ser pasteurizado. Ele pode tomar o leite dessa mãe pasteurizado. Só lembrando que com menos de 32 semanas a criança ainda não sabe sugar. Então provavelmente ele vai tomar o leite dessa mãe pasteurizado por sonda. Tá? Segunda situação, herpes simples. Em que situação que o herpes simples vai contraindicar o aleitamento materno? Se a mãe tiver lesões ativas na mama, somente nessa situação. Tá? Se não houver lesões ativas na mama, ela pode amamentar. Tem herpes simples na boca? Ok. Tem herpes vaginal? Herpes genital? Sem problema. Só lavar bem as mãos, de preferência usa uma máscarazinha, ok, mas ela pode amamentar. Então, se e somente se houver lesões ativas na mama, essa mãe não vai poder amamentar. Só naquele período. Doença de Chagas contraindica a amamentação? Contraindica temporariamente. Se a mãe tem alta parasitemia, ou seja, tem a doença ainda não tratada na sua fase aguda, ou tiver lesão sangrante no mamilo. Então, se tem lesão sangrante no mamilo ou doença na fase aguda de altíssima parasitemia sem tratamento, ela não vai poder amamentar naquele período. E a última das contraindicações relativas fala a respeito da varicela. Varicela é o seguinte, pessoal, em nenhuma situação, a mãe está impedida de dar o leite para o seu bebê. Não tem transmissão pelo leite, mas a criança não vai poder ter contato com aquela mãe. Em que situação que a criança não vai poder ter contato com aquela mãe? Se ela nasceu num período que compreende 5 dias, ou melhor dizendo, se a mãe contraiu varicela num período que compreende 5 dias antes do parto até 2 dias depois do parto. Presta atenção. A mãe contraiu varicela entre 5 dias antes do parto até 2 dias depois do parto. O que aconteceu nessa situação? A mãe passou possivelmente o vírus para o bebê, mas não passou anticorpo. Se não passou anticorpo e passou o vírus, esses pacientes têm que ser afastados. A criança não pode ter contato com a mãe. A criança recebe a imunoglobulina específica contra a varicela zoster, é afastada da mãe, e qual o melhor alimento para essa criança? Criança que nasceu de uma mãe que abriu varicela entre 5 dias antes e 2 dias depois do parto. Qual o melhor alimento para ela? O leite daquela mãe. Pasteurizado? A princípio nem precisa. Só que a criança não vai poder ter contato com aquela mãe. Ela vai tomar o leite daquela mãe, mas eles vão estar afastados. Tá certo? Então, cuidado com isso. Varicela não é contraindicação absoluta ao aleitamento materno. E, na verdade, o que tem de mais frequente são as falsas contraindicações. E, normalmente, quando fala de falsa contraindicação, fala de infecção urinária materna, pneumonia materna, influenza materna, várias doenças. As que mais são perguntadas em prova são as que estão aqui. As hepatites virais e a tuberculose. Mesmo tuberculose multibacilar. Bota uma máscara na mãe e amamenta. Ah, mas eu vi que lá nos Estados Unidos eles contraindicam, esquece. A gente está falando de Brasil. Tuberculose aqui não contraindica a amamentação em fase nenhuma. Tuberculose miliar, tuberculose meningea, tuberculose pulmonar, bacilífera. Não é contraindicação ao aleitamento materno. Tá certo? Qualquer hepatite viral, qualquer uma, A, B, C, D, E, não A, não B, não C, não importa. É hepatite viral, não contraindica a amamentação. Mesmo com lesão sangrante na mama? Mesmo com lesão sangrante na mama. Pode amamentar? Pode.
E tem outras que a gente poderia elencar aqui, como eu estou falando. Mastite, fissura, qualquer outra infecção, tudo é falso. A maioria delas é falsa. A gente já viu quais que são as verdadeiras contraindicações à amamentação. Tá certo? Então, fechado o primeiro grupo, quais seriam as doenças da criança? Segundo grupo de doenças, né, que poderiam contraindicar o aleitamento materno. A rigor, são basicamente 3 situações em que a gente vai pensar em tirar aquela criança do peito. E que situações são essas? A primeira delas é a galactosemia. O que é a galactosemia? Um erro inato do metabolismo, em que a criança não consegue metabolizar a galactose. E a galactose é o quê? É um monossacarídeo. Monossacarídeo derivado da lactose. Lactose é um disacarídeo que dá origem a uma molécula de glicose e a outra de galactose. Se a criança é incapaz de metabolizar a galactose, ela vai se acumulando no fígado, nos músculos, no sistema nervoso, depende do tipo. Mas essa criança não pode ingerir nenhum leite que tenha lactose, ou seja, nenhum leite de origem animal. Tem que ingerir um leite sem lactose, como normalmente se utiliza a proteína, ou melhor dizendo, o leite de soja, tá certo? Ou leites, né, animais em que se extrai a lactose e se utiliza, se lança a mão de outro açúcar. Não pode ingerir o leite humano, repito, e nenhum leite de origem animal. A outra situação é óbvia. Condições que necessitem de jejum. A criança vai operar, ela vai poder mamar no peito? É óbvio que não. A criança tem uma enterocolite necrosante, está com o intestino podre, para fora às vezes, né? Pneumoperitônio, está explodindo aquilo ali. Ela vai poder mamar? Não. Então, na verdade, essa criança aqui não pode tomar nada. Nada, inclusive o leite humano, inclusive o leite materno. E a última das situações talvez seja que a gente tenha que ter mais cuidado de respeito à fenilcetonúria. Fenilcetonúria, na verdade, é a deficiência de fenilalanina hidroxilase. A deficiência dessa enzima faz com que a gente acumule a fenilalanina, principalmente no sistema nervoso central, dando origem a uma encefalopatia crônica progressiva caso o diagnóstico não seja feito, antigamente chamada de oligofrenia fenilpirúvica. Não é isso? É a encefalopatia crônica progressiva, a fenilalanina, a fenilcetonúria, por acúmulo de fenilalanina no sistema nervoso central. Só que a fenilalanina, pessoal, é um aminoácido. E é um aminoácido essencial. Não tem esse nome à toa. Ele é importantíssimo. E de onde, ou qual seria a melhor fonte de fenilalanina para um recém-nascido, um lactente da espécie humana? O leite da própria mãe. O leite materno tem fenilalanina? Tem. Então, normalmente, qual é a conduta quando a gente está falando de pacientes com fenilcetonúria? Ele pode tomar o leite da mãe, mas ele vai ter que, periodicamente, ter a sua fenilalanina plasmática dosada. Quando chegar num determinado nível, a partir daquilo ali, ele não pode mais tomar o leite humano. Ou seja, o leite humano não é feito sob livre demanda. Ele complementa o seu leite, o leite da sua mãe, com um leite caríssimo, isento em fenilalanina. Tá certo? A partir do momento que ele atinge um determinado nível plasmático que vai ser dosado seriadamente. Tá certo? Então é leite materno mais um leite isento em fenilalanina. Ou seja, não é uma contraindicação absoluta. É uma contraindicação absoluta ao aleitamento sob livre demanda, de maneira exclusiva. Tá certo? Então, fechamos o segundo grupo, vamos para o terceiro, que na verdade, talvez, certamente, seria o maior de todos. O uso de medicamentos. Cada dia inventa um remédio novo. Será que aquilo é compatível ou não com a amamentação? Existe um manual, ou vários manuais. O mais clássico é o do Ministério da Saúde, que classifica as drogas em verde, amarelo e vermelho. Verde, uso compatível com a amamentação. Amarelo, uso criterioso durante a amamentação. Vermelho, não pode dar. Então aqui, obviamente, que a gente vai botar o que tem de vermelho mais importante. Existem várias drogas que estão ali no vermelho, mas a gente vai botar as que mais são usadas na prática. E basicamente são drogas que podem agir normalmente ou no sistema imunológico ou no aparato hematológico da criança, causando doenças gravíssimas, como são os imunossupressores citotóxicos. A mãe que está tratando câncer não pode amamentar. A mãe que vai fazer um exame que precisa de contraste radioativo, na verdade, ela também não vai poder amamentar pelo menos por um tempo, enquanto houver circulação daquele composto radioativo. E isso está escrito na bula do próprio composto. Você sabe qual é a meia-vida daquele composto, enquanto isso, aquela mãe não vai poder amamentar. Ela vai ordenhando o leite e jogando fora. Toma cuidado para não jogar no vaso, porque senão está eliminando o composto radioativo lá para o esgoto. Tá? Tem que eliminar e jogar fora num lugar apropriado. Mas enquanto ela tiver com o composto radioativo circulando, ela não pode amamentar.
A maioria das drogas antipsicóticas são compatíveis com a amamentação, exceto o lítio. O lítio, de fato, pode gerar sintomas gravíssimos, normalmente relacionados ao sistema nervoso do lactente, do recém-nascido ou do lactente, assim como os derivados do ergot, drogas amplamente utilizadas contra enxaqueca, ergotamina. E uma das mais clássicas também é a amiodarona. A amiodarona por causa do iodo, vai agir na tireoide do bebê, vai levar a hipotireoidismo, tá certo? Então, essas são as drogas classicamente contraindicadas durante a amamentação. Se forem indispensáveis, como certamente vai ser aqui imunossupressor citotóxico, aquela mãe não vai poder amamentar. Tá certo? Durante aquele período. Quem sabe depois ela pode? Quem sabe depois ela volta? Se tiver vontade, né, se tiver energia, se tiver estímulo, quem sabe isso pode acontecer. Então, olhando para cá, pessoal, quais seriam as situações que contraindicam a amamentação de maneira verdadeira? Letra A, galactosemia e HTLV1, já? Vamos dar uma olhada nas outras? Olha como é que isso é frequente, pessoal. Abscesso mamário e HIV. HIV eu sei, é abscesso mamário, abscesso. Tem pus naquela mama. Não tem problema, pode amamentar. Tá? Ah, mas está saindo pus. Normalmente, quando a gente tem saída de pus pelo mamilo, aí normalmente, algumas vezes você vai ver contraindicação. Ah, contraindica enquanto estiver saindo pus. Mas não é uma contraindicação absoluta. Mesmo com abscesso mamário, você drena e a criança continua mamando. Inclusive, uma das melhores medidas para você facilitar a drenagem daquele abscesso naturalmente é fazer com que a criança mame. Aquilo naturalmente, às vezes até sem o antibiótico, vai resolver. Principalmente quando a gente está falando de mastite. Abscesso normalmente precisa operar mesmo, precisa intervir. Intervenção cirúrgica, mas mastite às vezes nem disso precisa. Mastite, como a gente vê aqui, mastite não contraindica, mas a citarabina é uma antineoplásica, é uma droga antineoplásica que a gente não vai poder usar. Não vai poder amamentar enquanto está usando, ou não vai poder usar enquanto está amamentando. Uso de antineoplásico pela mãe e mastite novamente. E na letra E, hepatite C e citomegalovírus. Contraindica a amamentação? Hepatite C e citomegalovírus? Não. Então, na verdade, a única doença, presta atenção no detalhe, a única doença da criança que contraindica a amamentação de maneira verdadeira, está aqui, é a galactosemia. As outras são condições que não são restritas, não são da criança. É a criança que está em jejum ou aquela criança que tem fenilcetonúria. Aquela criança que tem fenilcetonúria, ela pode mamar no peito, lembra? De maneira regrada, de maneira supervisionada. O HTLV1 materno é óbvio que a gente não vai poder permitir que aquela criança mame na mãe que tem essa infecção aqui. E é assim que cai em prova. Mais uma pra gente. O aleitamento materno ao seio, cuidado com essa questão. Na verdade, essa foi a primeira, e eu deixei aqui a data para a gente lembrar. Ela é de 2005, né? Uma questão já antiga. Mas que, na verdade, a partir dela caíram várias e várias e várias parecidas, inclusive algumas iguais. Porque a questão foi boa. Essa aqui tudo bem, até merece ser repetida. Algumas que são terríveis repetem. Por que não essa? O aleitamento materno ao seio está absolutamente contraindicado em todas as seguintes situações. Olha lá. Lê rápido. A gente sabe tudo. Mãe com SIDA está contraindicado. Lactente com galactosemia está contraindicado. Lactente com fenilcetonúria, não. Não é absoluto. Parei. Não é letra A. Letra B. Mãe com tuberculose bacilífera, mãe com SIDA, mãe uso de ciclofosfamida, beleza. Neonato com asfixia grave, a princípio não tem nada a ver. Se ele sabe mamar, se ele consegue sugar. Neonato com enterocolite necrosante, não vai poder. Mãe uso de metotrexato, não vai poder. Letra D. Lactente com galactosemia, aqui ainda tem mãe com hepatite B, mãe com hanseníase, esquece. Lactente com galactosemia, mãe uso de ciclosporina, neonato no primeiro dia de vida, filho de mãe que iniciou varicela 2 dias antes do parto, neonato com atresia de esôfago não corrigido. Não vou encontrar resposta. Não vou encontrar resposta. Agora, presta atenção num detalhe. A pergunta é, o aleitamento materno ao seio está absolutamente contraindicado em todas as situações. O aleitamento materno ao seio está absolutamente contraindicado em todas as situações. Vamos ler de novo? Presta atenção no detalhe. Todas as situações aqui são incompatíveis com a amamentação. Mãe com SIDA, não pode. Lactente com galactosemia também não pode. Lactente com fenilcetonúria pode. Parei. Mãe com tuberculose bacilífera pode. Parei. Neonato com enterocolite necrosante, não. Mãe uso de metotrexato, não. Mas mãe com hepatite B, pode. Pode.
Agora olha a letra D. Lactente com galactosemia. Lactente com galactosemia não pode. Primeiro. Mãe uso de ciclosporina também não pode. Neonato no primeiro dia de vida. Ué, poderia. Agora presta atenção no detalhe. Ele é filho de mãe que iniciou varicela 2 dias antes do parto. Se a mãe iniciou varicela entre 5 dias antes e 2 dias depois do parto, ele pode tomar o leite daquela mãe? Pode, mas ele não pode ir ao seio. E recém-nascido ou neonato com atresia de esôfago não corrigida também não pode, ele tem que ficar em jejum. Então, presta atenção nos detalhes, não é essa questão. Ao seio, ele não pode ir. Por isso a resposta correta, e não briga, não adianta, a resposta está na letra D, de fato. Pessoal, com isso, a gente chega ao final da nossa aula de aleitamento materno do MED Curso.